Eu vou convidar os irmãos para que abram sua Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 15, e vou fazer a leitura a partir do verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Graças rendemos ao Pai, porque esse trecho, esse texto do ensino do teu filho chegou a nós. Tem chegado aos nossos corações, à nossa mente. Ao ler, ao meditar nele, Pai, rogamos, ajude-nos a extrair dele tudo aquilo que precisamos para a nossa edificação, para aprendermos a temer o teu nome, para acreditarmos na obra do Senhor, na obra redentora, e abraçarmos esta obra, o nome do Senhor, com tudo de melhor de cada um de nós. Perdoe-nos porque nós somos frágeis. Nunca conseguimos fazer o que realmente devíamos, mas nos ajude, ó Pai, que dia após dia façamos o melhor. É a nossa oração, a nossa gratidão por esse culto, por esses momentos, em nome de Jesus. Amém. Ok, nós estamos diante de uma história que eu creio que, de pequeno a grande, muita gente sabe. Eu creio que nesse culto, muitos aqui sabem, conhecem até as vírgulas. Mas voltamos a esse trecho, porque sempre vamos extrair dele alguma palavra, alguma instrução, que há de servir para a nossa edificação e para que assim possamos aprender a acreditar mais e lutar para obedecer mais. O trecho que lemos fala de uma parábola, com esse título, O Filho Pródigo. Mas o capítulo todo fala de mais 2 parábolas. Interessante que todas elas estão indicando a mesma lição, que o regozijo, a reconciliação, ela vem depois do arrependimento, depois da confissão, da busca do nome do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo tinha uma plateia muito importante, sempre teve muita gente,
Mas nessa plateia aqui estavam fariseus, estavam pecadores, estavam publicanos, os fariseus, como tantas ocasiões mais, reclamando, porque esse homem que fala, que ensina, que prega, senta com pecadores e come com pecadores, e como que fica a situação toda e assim, da sua forma de ver, de julgar e de expressar. Mas o Senhor Jesus Cristo diz que continuou. Certo homem tinha 2 filhos. E aqui entramos para o trecho, para o texto, esse texto contando a nós essa história de 3 pessoas em destaque. A pessoa do pai, a pessoa dos seus 2 filhos. E aparecem mais outras pessoas, como seus trabalhadores e povos distantes e alguns acontecimentos por lá. Então, nessa escalada, nós vamos aprender o seguinte: qual a dinâmica do pródigo? Se observarmos o que o texto está nos dizendo, começa assim: quero o que é meu. Nem explica porque quero o que é seu. Pai, dá a mim aquilo que pertence a mim. Nem explicou para o pai que ele tinha algum projeto, que ele tinha alguma missão em mente. Apenas dê a mim o que é meu. Eu creio que ele não aprendeu Provérbios no capítulo 20, verso 21, que diz que quando se pede a sua herança antecipada, o fim não será abençoado. E assim ele fez. Pediu antecipadamente que fosse dado a ele aquilo que lhe pertencia. O pai prontamente faz todo o levantamento, arranja lá os seus advogados, ajunta lá com os seus juízes, tudo que pode ser feito, para que apure aquilo que era para ser distribuído entre os 2. Pega aquela parte e fala: meu filho, essa é a sua parte. Aqui não diz se o pai disse a ele: agora você sai de casa, não é isso. Mas diz que não muitos dias depois, o filho, ajuntando tudo que era seu, foi embora. E nessa dinâmica do pródigo percebe-se isso. A pior atitude é sair de perto do pai. Nós encontramos no nosso dia a dia muitos filhos, pessoas jovens ainda, adolescentes e até crianças mesmo. Muitos desses sofrem, passam as maiores dificuldades, não estão junto dos seus pais. Muitos podem ter saído voluntariamente, por uma decisão própria, saído de perto do pai. Porque alguma coisa é de se notar. Na casa de cada um de nós temos regras. Nós temos responsabilidade com aquilo que se faz. Nós temos serviços. Nós temos ensinos. E muitas vezes é possível que o filho possa dizer: eu estou cansado dessas regras. Estou cansado dessas exigências. Estou cansado dessas ordens que o pai dá a gente. Estou cansado de tudo que eu vejo aqui no dia a dia e parece querendo procurar alguma coisa melhor e fala: estou indo embora. Eu não estou dizendo daqueles que saem com objetivos. Muitos saem para estudar, muitos saem para exercer uma profissão e coisas dessa natureza. Mas muita gente sai porque não está feliz com aquilo que tem dentro de casa, sem jamais imaginar aquilo que vai encontrar lá fora. Então, nessa dinâmica, o filho ajunta o que é seu e vai para uma terra distante. Talvez fosse o projeto dele. Quero ficar longe disso aqui. Quero ficar longe dessa terra. Quero ficar longe dessas pessoas. Quero ficar longe de tudo. Eu quero ir para um lugar que ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer, alguma coisa parecida.
e chega naquela terra distante. Bom, o coração das pessoas logo se manifesta como ele é. E o que ele quis mesmo foi fazer festa. Viver dissolutamente, se jogar. Até porque o seu nome diz isso, é um esbanjador. O pródigo significa aquele que desperdiça as coisas. Ele tinha uma bolsa bem grande, provavelmente, bem funda, provavelmente, mas nós entendemos que bolsa onde só tira e não repõe, uma hora chega ao fundo. E aí, às vezes, não tem mais como recuperar aquilo que foi. Diz o texto ainda que aquela terra onde ele escolheu, onde ele foi parar, que veio uma grande fome. Se veio uma grande fome, os próprios da terra estavam em dificuldade. Imagina os estrangeiros que vieram de longe. O mais difícil é que ele não tinha mais bens. E nós entendemos isso. Amigos de dinheiro, amigos de festa, eles duram enquanto dura o dinheiro. Ou enquanto tem saúde. Passado isso, cada um acha uma forma de dizer, olha, não posso te atender por isso, por isso e por isso. A cada dia piorava mais a sua situação, e então ele procura um dos cidadãos daquela terra, e eu creio que ele se oferece para trabalhar com a pessoa, e ele fala, olha, você sabe, a situação está difícil, e a gente não está conseguindo muita coisa, e tal, mas eu tenho uma fazenda em tal lugar, vai lá cuidar para mim daquela fazenda. O destaque, cuide daqueles porcos que eu tenho lá. Mas diz o texto que mesmo indo trabalhar naquela fazenda e cuidar dos porcos, ninguém lhe dava nada. Isso o levou àquilo que se chama muito bem por aí, fundo do poço. Terra distante, sem bens, sem amigo, sem salário ou salário suficiente. E agora? Como viver a sua vida? Mas vamos lembrar de uma coisa. Ele tinha um pai. E aqui faz a diferença. Naquela situação toda, diz o trecho aqui, começa uma outra dinâmica, a chamada dinâmica da reconciliação. E ela começa justamente por esse ponto. Caindo em si. Até então, ele estava fora de si. Até então, ele estava entregue à sua vaidade, aos seus desejos, aos seus palpites, mas agora caindo em si, enxergando a situação em que vivia, aquele momento, a situação, a miséria que ele passava, o desprezo que ele passava, a necessidade que ele passava, caiu em si e lembrou que tinha um pai. E agora? Por que estou aqui? Por que estou caído? Por que estou faminto? Porque tenho necessidade das coisas, nem posso me alimentar. Às vezes não dá vontade de comer o que os porcos estão comendo. Eles estão saciando a fome deles. E ele dispõe no coração um passo segundo tão interessante. Levantar-me-ei. Vou sair do estado em que eu estou. Eu vou ficar de pé. Eu vou regressar à casa de meu pai. E eu vou dizer ao meu pai, pai, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Sabe, aquele filho que naquela casa de 2 filhos tinha as suas tarefas, tinha as suas obrigações, tinha as suas responsabilidades, e era considerado como uma pessoa importante lá, porque os pais assim tratavam os seus filhos. E agora ele fala, trata-me como qualquer um dos seus trabalhadores.
Eles têm pão com fartura, pai. Eu não tenho nada. Estou passando necessidade, então receba-me e trata-me. Esse é o ponto tão interessante. Quando se humilha. Quando joga fora aquela primeira atitude de dizer que eu posso, eu tenho, eu sou capaz. E de poder abrir mão desse pensamento, dizer, eu não sou nada, preciso de tudo, preciso de misericórdia, e só quem pode fazer isso comigo é o meu Pai, e ninguém mais. E diz o trecho que ele levanta e ele caminha em direção à casa do Pai. E aí começa um outro lado, tão interessante nessa dinâmica toda, a recepção dele na casa de seu pai. O trecho diz a nós que ele estava ainda longe. O pai o avistou. Mas diz o trecho também que o pai tinha mais algumas coisas lá na sua casa. Ele tinha roupa, ele tinha anel, ele tinha um bezerro cevado, ele tinha sandálias. Coincidência? Não sei. A nossa imaginação pode seguir em rumos diferentes, mas na minha imaginação, esse pai olhar para aquele caminho, desculpa, o tempo todo, da mesma forma em que ele olhou um dia o seu filho indo, distanciando-se da sua vista, e indo embora, e fazendo a última curva, e o seu coração dizendo, meu filho, por que você fez isso? Faltava alguma coisa para você na minha casa? Não te tratava na minha casa como meu filho, com todo respeito de filho, com toda consideração de filho? Eu quero entender um pouco mais que os seus olhos estavam voltados para aquela estrada todos os dias. E lá no seu coração, o coração de pai que ama o seu filho, já o instruiu. Guarde essa roupa. Guarde esse anel. Guarde essas sandálias. Manda cevar o bezerro. A esperança do pai é que o filho volte. Não importa para onde foi. E nem as razões por que foi. Mas o seu coração está firme nisso. Meu filho vai voltar. O pai corre ao seu encontro. O pai ouviu a confissão do filho. O filho disse que ia fazer aquela confissão. O pai escutou. O pai não respondeu a ele ou rechaçou-se da sua presença. Mandou que fosse embora. Ouviu a sua confissão e nem disse, você é culpado que você fez, olha que eu te disse, olha que muita gente diz a você, olha que você foi avisado, mas nada dessas coisas. Diz o trecho que nós lemos que o seu pai, do jeito que ele estava, quem sabe sujo, maltrapilho, pés descalços, daquele pó, daquela coisa toda da sua jornada, o recebe, o abraça e o beija. A reconciliação também tem uma dinâmica. É preciso que o pródigo reconheça o seu estado longe do Pai. É preciso que ele se arrependa das suas atitudes, que ele jogue fora toda a sua arrogância,
é preciso que ele se disponha a confessar diante do Pai as suas descobertas e a sua atitude. E o Pai o recebe. E o Pai o leva para casa. E o Pai manda que ordena aos seus trabalhadores que traga para ele agora a melhor roupa. Veste esse meu filho. Ele não vai ser vestido na minha casa, na minha fazenda, como um dos meus trabalhadores, não. Os trabalhadores tinham suas roupas comuns. Roupa do trabalho. Mas ele seria vestido como filho, tendo a melhor roupa que pudesse colocar. Ele está restituído na família. Também traga para um anel para colocar no seu dedo. A história vai nos mostrando que ter um anel no dedo naquele tempo era para pessoas que tinham, debaixo das suas orientações e administrações, poder. Era aquela pessoa que estava apta para assinar um documento, estava apta para tomar uma decisão importante. Falava, restitui ao meu filho a sua responsabilidade, quem sabe, de administrador da minha fazenda. Vai poder emitir documentos, vai poder fazer as coisas dentro da minha fazenda. Anel no seu dedo. Traga também uma sandália para colocar nos seus pés. Sandália nos pés, naquele tempo, era para os filhos. Os escravos, para eles, não tinham sandália nos seus pés. Mas os filhos, sim. Que seja reconhecido por todos como meu filho. Por fim, aquele bezerro separado, cuidado da melhor forma, este agora será abatido, porque aquele bezerro cevado só podia ser abatido em ocasiões especiais. É o aniversário de alguém importante na família. Era a recuperação de algo que a família tanto queria. Era a chegada de alguém que estava longe, por motivos bem diferentes. E para aquele fim, o pai fala, abate o bezerro. E assim o filho é restituído à sua família. Irmãos, vamos lembrar aqui, pródigo, não é por acaso, não. Pródigo começa pela dinâmica sair da casa do pai. Daí vive as consequências disso. O pródigo é aquele que, lá no fim de tudo, reconhece o seu estado, lembra do seu pai, levanta-se, caminha ao seu encontro e confessa os seus pecados e as suas decisões. Pai é aquele que recebe o filho do jeito que ele está. Sujo, maltrapilho, caído, desanimado, quem sabe magérrimo, e o pai o recebe e o beija e o restitui à sua família. Qual a aplicação disso para nós? Eu queria que os irmãos observassem comigo algumas coisas para aplicarmos esse trecho da nossa vida. Podemos, no início, dizer que temos 2 tipos de pródigos no mundo. Um deles é justamente isso aqui. Não estava satisfeito na casa do pai, então saiu da casa do pai e tornou-se um pródigo pelo aquilo que fez. Um outro tipo de pródigo, esse avança sobre a vida de todos nós pecadores. Vamos lembrar lá no passado, lá no início de tudo, quando o Senhor Deus, no seu poder, na sua bondade, fazendo tudo de bom e bem feito, cria o ser humano, coloca o ser humano no jardim do Éden, o chamado paraíso. E lá no paraíso ele tinha tudo que ele precisava para a sua vida. Ele tinha tarefa, sim, ele tinha trabalho, sim, mas ele não tinha cansaço do seu trabalho. Ele não tinha envelhecimento e perdendo suas forças.
Ele não tinha dores, ele não tinha qualquer tipo de necessidade ali, porque estava na casa do Pai. Mas ele entendeu que lá na casa do Pai precisava de mais coisa ainda. Problema de nós todos e de muitos de nós no dia a dia. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Às vezes queremos algo mais, sem perguntar, realmente eu preciso disso? Eu não estou muito bem do jeito que estou. E justamente por causa dessa atitude, nós todos caímos na mesma situação. O apóstolo Paulo que expressa isso para que todos entendam que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E existem muitos pródigos por aí que ainda não voltaram à casa do Pai, mesmo sabendo que tem um Pai. Mas muitos voltaram. Voltamos pela graça e misericórdia e fomos recebidos. E hoje nós somos considerados, conhecidos e nos sentimos isso como cidadãos dos céus. Estamos nesse mundo por um tempo, normalmente por muito pouco tempo, mas não somos desse mundo. Diz o Senhor Jesus Cristo na oração sacerdotal dele: Pai, eu não sou do mundo, como eles também não são. Guarde-os enquanto está nesse mundo, Pai. Não deixe que eles caiam. É a oração do Senhor Jesus Cristo por nós. Infelizmente, muitos dos nossos filhos, nascidos na casa do Pai, instruídos na casa do Pai, criancinhas como essas estavam aqui há poucos instantes, criancinhas que menor do que aquelas que apenas estão no berço, ainda nem nasceram. Eu estava observando que tem grávidas, não sei, tem grávidas aqui, e eu creio que tem gente orando por essas criancinhas que vai nascer. Ele, ela, quem sabe dois, um casal. Dessa mesma forma, que vai crescer assim. A nossa oração é que Deus conduza essas crianças assim. E nunca se afastem da casa do Pai. Mas nós temos muitos dos nossos nascidos na casa do Pai, que por alguma razão entenderam. Está faltando algo mais para a gente. E vamos buscar lá fora. Da mesma forma que nós estamos todos os dias orando pelos nossos filhos que não estão na casa do Pai. Oh, meu Deus, tem misericórdia, traga de volta, Senhor, ensina para essa pessoa que ela possa entender que ele não é o lugar dela, ela pertence ao Senhor, para trazer essa pessoa de volta. Somos mesmos que estamos prontos para o encontro dessas pessoas e falar: vem, meu filho, te recebo, e mais do que isso está o Pai. O Senhor observa que essas parábolas, quando puder ler o trecho aí, observe que aquele primeiro senhor perdeu das suas ovelhas, de 100 ovelhas, perdeu uma. E ele foi procurar aquela, deixou as outras lá, e foi procurar aquela até encontrar. O objetivo, a sua alegria era encontrar aquela ovelha perdida. E depois que trouxe a ovelha, ele chamou os amigos e falou: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha. Aquela senhora tinha apenas 10 dracmas, 10 moedas, mais ou menos o salário de uma pessoa de um dia, de um jornaleiro de um dia. Não era muita coisa, mas ela perdeu uma. E ela fez tudo para encontrar de novo. Varra aquela casa, olha no cisco, passa, eu posso dizer assim, passa na peneira, olha, observa tudo até que encontre. Que encontra aquela dádiva. Agora vem essa achada, que essa encontrada, para mim é maior, mais alegre do que as outras que estão na minha mão. Está lá no cofre guardado. Vamos fazer festa. E agora é o filho que volta, e o pai diz: olha, vamos dar tudo ao nosso filho, quero que ele seja reconhecido como meu filho. E vamos dar ele uma festa. Vamos observar isso, irmãos. Nós encontramos nas Escrituras a reconciliação de pessoas para com Deus.
Apocalipse capítulo 7, nós temos uma notícia. E a notícia é essa aqui. Estes que estão aí na festa, estes que estão de vestiduras brancas, quem são eles? E o anjo que faz a pergunta está instruindo ao apóstolo João naquela passagem, e ele diz: estes são aqueles que vêm das muitas lutas, mas se arrependeram dos seus pecados, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aquele mesmo Cordeiro que, usando o termo de paralelo aqui, o bezerro cevado que Deus preparou para ser o seu próprio filho, para ser morto, para verter o seu sangue em favor dos seus filhos perdidos. E não é perdido porque saiu de casa um dia, não porque saiu da igreja um dia, perdido lá do Éden, pela sua origem e pela sua natureza e pela herança que traz daquele tempo caído. Mas que um dia reconheceu o seu estado, se humilhou, chegou diante de Deus e fala: Pai, perdoa-me, me trata como um dos seus trabalhadores, Pai. Aquele serviço que eu reclamava, agora eu quero fazer sem ganhar nada, Pai. Eu quero comida. Aquilo que eu deixei de fazer, que era a ordem do Senhor para que eu fizesse, agora eu vou fazer, o Pai, da forma melhor possível da minha vida, sem querer nada de volta. Isso que agora, reconciliados com o Pai, essas pessoas estavam lá e serviam o Senhor de dia e de noite, sem nunca mais reclamar. Sem nunca mais sair da presença do Pai. O Pai também tinha um anel. Na carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 2, o apóstolo Paulo fala: vocês não sabem que nós temos a responsabilidade de filhos, e essa responsabilidade de filhos é para julgar até os anjos? É preciso de um bom anel no dedo para fazer isso. Mas o Senhor não para por aqui, porque o apóstolo Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6, e ele está mostrando o seguinte, que calçai os pés de vocês com a preparação do evangelho da paz. O evangelho da paz é justamente o calçado que Deus tem para colocar no nosso pé. Para depois poder dizer assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas eu posso dizer o seguinte, irmãos: a maior recompensa, o maior acontecimento é que por meio de Jesus, por meio do sangue de Cristo, nós podemos participar de uma festa que ela tem início, mas ela não tem fim. E voltamos lá para Apocalipse, lá no capítulo 7, e vê o encontro dos glorificados. Séculos dos séculos, bendizendo o Senhor, cantando os louvores, dando glória ao Senhor todos os dias, pelos séculos dos séculos. Isso só aconteceu porque o bezerro foi oferecido, aquele mesmo que nós, uma vez no mês, pelo menos, de acordo com os acontecimentos da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos ali participação da ceia do Senhor. E quem participa da ceia, sentindo e percebendo isso, certamente vai estar dizendo: Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor deu esse bezerro, deu esse seu filho, para que derramasse o seu sangue no meu lugar, para que a festa fosse minha e eu pudesse festejar com Ele na eternidade. Olha como o Pai recebe. Com sandálias, com roupas, com festas, com anel no dedo, para todos sempre. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, ele disse que Deus não tem prazer na morte de ninguém. E o chamado dele é que todos se arrependam e creiam. Eu creio que nós estamos aqui numa hora e meia de culto, não é isso? Estou entendendo que seja isso. Começamos 7h30, 6h30, e já é 8. 1h30.
Garanto que eu não usei todo esse tempo, não. Sozinho aqui. Mas, sabe o que acontece em cada minuto do dia? Se vocês abrirem o Google lá e olhar sobre a estatística da ONU, vocês vão perceber que a cada minuto morrem de 102 a 112 pessoas. Sabe quantas pessoas já faleceram desse tempo que nós estamos aqui? Multiplique isso aí por 60, 90 minutos. Sabe o que acontece com essas pessoas? Aquela pessoa que partiu para a eternidade sem reconciliar-se com o Senhor, nunca mais verá a face do Senhor. Aquele pródigo que nunca se rendeu aos pés do Senhor toda a sua vida, longe do Pai, longe da casa do Pai, nunca mais terá oportunidade de dizer: Pai, eu errei, fiz isso, porque não verá a face do Senhor. Quantas pessoas durante um dia partem para a eternidade sem conhecer Jesus? Eu não sei se nesse recinto tem alguém que tenha dúvida da sua salvação, tenha dúvida se realmente já encontrou com o Senhor, se realmente já voltou à casa do Pai, se ainda fica cheio de reclamação. Ah, porque esse emprego? Ah, porque minha casa? Meu apartamento? Porque meus vizinhos? Porque meu patrão? Porque meus empregados? Porque esse sistema? Porque tudo, mas... Gente, de manhã até de noite, numa só reclamação, dizendo: não está ruim isso aqui, o que é que eu vou? Que eu vou largar tudo e ir para a terra distante? Sem perceber que Deus, dia após dia, tem um coral de anjo preparado para fazer cânticos de júbilo ao Senhor por cada pecador que se arrepende. Sabe o valor disso? Os céus estão de olho nos filhos de Deus. Os olhos do céu estão olhando para os filhos de Deus. E a festa no céu, quando um pecador se arrepende, é o Senhor que está dizendo essas suas parábolas. É esse mesmo Senhor que está chamando. O Senhor Jesus Cristo está registrado em João capítulo 6, verso 37, dizendo que todo aquele que o Pai dá vai a Ele, todo aquele que vai a Ele não será jogado fora de maneira nenhuma. Sabe o que é um pai de braços abertos dizendo: filho, venha. Eu te recebo como você está. E o filho volta à casa do pai e fala: pai, trata-me como dos seus trabalhadores. Nunca mais, pai, eu vou reclamar de nada aqui. Eu vou glorificar o teu nome, porque é isso que eu vou fazer lá na glória. Eu vou bendizer o nome do Senhor, porque é isso que eu vou fazer lá na glória. Pai, eu quero trabalhar de dia, de noite, porque é isso que eu vou fazer lá na glória também. Mas sem nunca mais ter uma dor, sem nunca mais ter qualquer sofrimento. Festa eterna. O que eu mais quero é ver cada rosto aqui, pessoas reconciliadas com Jesus. Aqui ficamos meio longe uns dos outros, separados por mais tempo, menos tempo, mas na certeza que é só por um momento, só por uns dias. Esse grupo cantando aqui, essa igreja cantando aqui, adorando aqui, servindo aqui, vai fazer isso na eternidade. Eu quero ver muita gente cantando, quer ficar sentado lá no cantinho, porque você é lá no último banco, lá longe. Senhor, eu quero ouvir mais, cante mais, glorifique mais, sirva mais. Senhor, o que eu posso fazer? Não tem um serviço de banheiro para eu fazer, eu vou limpar banheiro, eu vou limpar, Senhor. Eu vou tirar cisto, eu gosto de fazer lá em casa essas coisas, não é que eu gosto muito, mas eu faço em casa tudo, faço as limpezas, faço tudo, mas que coisa interessante, fica bonito. Pai, eu quero fazer isso, mas eu quero estar lá, pai.
Eu quero que os céus reconheçam o meu rosto, a minha pessoa, o meu nome, como um pródigo que chegou à reconciliação. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, o Senhor conhece a cada um de nós e conhece o coração de cada um de nós. Pai, a Tua graça é tão grande que ela nos alcançou um dia. E voltamos para o Senhor, para a casa do Senhor. Faz, ó Deus, que aquilo que está sendo feito nessa noite, que seja o nosso dia a dia, ó Pai. Culto ao Teu nome. Glorificação ao nome do Senhor. Honras, glórias, louvores, serviços. Faz, ó Deus, que a nossa vida ajude a encontrar pródigos e trazer pródigo aos pés do Senhor. Ó nosso Deus, receba a nossa gratidão por Jesus. Ele verteu o seu sangue para nos dar a melhor comida, para resgatar-nos do nosso estado fútil, do fundo do poço, e nos fazer ter um nome, para a glória do Teu nome. Abençoe-nos, ó Pai, e tenha misericórdia dos Teus filhos. Aprendemos que o apóstolo Pedro, terceira carta, capítulo 3, segunda carta, capítulo 3, que o Senhor é tão paciente, que ainda Jesus não veio, porque está dando tempo, é longânimo, para que todos se arrependam. Faz, ó Pai, que essa seja uma noite de arrependimento de cada um de nós aqui dos nossos erros, para que possamos sair daqui melhor do que entramos, viver uma semana melhor do que vivemos anterior, e é o nosso dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.